Olá, amigos! Vamos refletir hoje mais uma vez. Nosso tema de hoje é sobre saúde. Amado Mestre Jesus, gratidão por estarmos aqui neste momento de grande reflexão sobre nós, através de lições misericordiosas do Evangelho de Jesus e da codificação através de Allan Kardec. E mais uma vez, vamos aprendendo um pouco mais sobre a nossa vida. Graças a Deus, graças a Jesus. Pois é, nós vamos falar sobre esse tema, né? Que quando falamos de saúde, costumamos pensar sobre alguma doença, né? E a gente fala disso quando a doença aparece no nosso corpo. E quando de alguma forma ele não consegue mais responder aos anseios do nosso espírito. Nós sabemos, como Emmanuel tão lindamente nos ensina, que a dor, ela educa, né? Ela, através da dor, que nós muitas vezes nos fortalecemos e compreendemos melhor, né? Por isso a dor, muitas vezes, ela é necessária, né? Para que a gente possa progredir, evoluir, né? E em momentos assim, nós sentimos muita falta do corpo saudável, né? E uma pressa começa a acontecer dentro de nós, aquela pressa de obter logo a vitalidade de volta. E é sobre isso que nós vamos conversar, né? E refletir, né? O corpo, ele se assemelha a um carro que apresenta um problema e nós levamos ao mecânico. Então ele vai lá para a oficina porque ele precisa, né, passar por esse conserto, enfim. E nós também vamos ao médico esperando uma solução, né? Que ele faça algo que conserte também o nosso corpo. E quando o problema é simples, realmente, né? Esse pensamento, ele vai bem, vou até lá, ele vai resolver o meu probleminha, logo eu tô de volta e tudo vai passar. Às vezes isso acontece, né? Mas quando nós estamos com adoecimentos intensos, aquelas dores que muitas vezes viram crônicas, né? E às vezes aquele adoecimento que nos tira da circulação, né? Que realmente você tem que ficar acamado, ele nos incapacita. E aí você se assusta, né? E esses medicamentos, essa pequena ida ao médico já não vai mais resolver. E nós desejamos entendimento. Nós começamos a procurar uma resposta. A gente fala querendo entender o que causou aquilo, se outras pessoas já tiveram, se alguém da minha família já viveu alguma coisa semelhante, né? Como que vocês podem me ajudar? A gente, nesse momento que entendemos que é grave, então nós corremos para todos os lugares possíveis que a gente lembre, pedindo vibrações, pedindo uma série de coisas, né? E nós queremos respostas precisas. Esse é o grande problema. A gente quer uma resposta precisa, por que nós adoecemos e quando que a gente vai ficar saudável outra vez, né?
nós queremos o controle da situação, como se o nosso corpo realmente fosse uma máquina. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, psicografado pelo nosso amado Chico, no capítulo 15, que tem o tema saúde, ele diz, não vou ler a mensagem, fica aqui a dica, que vale muito a pena. Ele diz assim: nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Para o Espiritismo, nós somos um espírito e temos um corpo, né? Um espírito que tem um corpo, digamos assim. E esse corpo, ele só tem vida, movimento e inclusive pode adoecer devido a um espírito que o anima desde a concepção, um espírito que irá nos acompanhar a reencarnação até o final. E que tudo que acontece, seja no corpo, seja no espírito, reflete-se mutuamente. E o que Emmanuel quer dizer com isso, né? O que acontece com o nosso corpo já está presente antes em nosso espírito. O que se passa em nosso corpo também repercute em nosso espírito. Isso o Espiritismo nos mostra, através de todas as lições, e muitos autores, né, trabalham falando sobre esse grande problema que muitas vezes a gente tem em relação à saúde. E o modo como cuidamos do nosso corpo engrandece ou diminui o nosso espírito. Por isso, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós precisamos cuidar do nosso corpo aqui na Terra, desse corpo que recebemos, né? E que ele tem dentro de si um espírito que é infinitamente, que é para sempre, que já viveu muitas reencarnações, né? E que em várias vezes ele recebe um novo corpo, uma nova função, uma nova vida, uma nova família, ou não, né? Então, nós precisamos cuidar deste corpo que recebemos nessa encarnação. É necessário, né? Muitas coisas que nos acontecem devido às nossas escolhas, né? Ao modo que nós optamos através do nosso livre-arbítrio. Caramba, quantas coisas nós escolhemos, né? Que não deram muito certo e às vezes prejudicou, né? Aquela escolha que fizemos. Muito bem. Cada um de nós cria a atmosfera. Cada um de nós, através dos nossos pensamentos, atitudes, palavras, criamos a energia que nos acompanha onde quer que a gente vá, onde quer que nós estejamos. Por isso nós precisamos
ter um cuidado muito grande com aquilo que vibramos, né? Porque nada é por acaso e tudo acontece também pelas escolhas que fazemos. Adoecer não é tão simples, não é simplesmente adoecer o corpo físico, né? Nós somos responsáveis por nosso adoecimento. Nós somos responsáveis por certas coisas que escolhemos fazer, muitas vezes sem ter essa responsabilidade, e muitas vezes porque achamos que somos capazes de certas coisas e que aos poucos vai nos adoecendo. Adoece a nossa alma, adoece o nosso espírito. E até chegar em nós, já passou por muita dor, já passamos por muitas dores, mas não mudamos, não enxergamos que precisamos sair daquela energia, daquele movimento, né? E quando isso acontece, nós precisamos mudar o nosso olhar para diferentes situações, diferentes coisas, né? Adoecer, então, ele é um processo. Adoecer não é um acidente, ele é todo um processo. E ele começa muito antes de você sentir no corpo físico, né? E nos tornarmos saudáveis requer um intenso envolvimento nosso. Um intenso envolvimento daquilo que estamos vivendo. Nós precisamos nos questionar, mas entender que para dar suporte ao nosso corpo, nós precisamos nos revisitar, nós precisamos nos questionar, levantar algumas questões interior, porque o nosso corpo, ele se esforça muito para suportar a nossa alma. Ele faz um grande esforço, ele luta constantemente, ele vai buscando os equilíbrios, né? Ele vai buscando compensações. A dor, ela vem como última alternativa para que precisamos fazer algo diferente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, veja só, nós buscamos, quando não nos sentimos bem, nós, naquele momento, a gente até entende, nossa, eu tô sem energia, eu tô desequilibrada, então eu preciso voltar a me encontrar, buscar um equilíbrio, então eu vou descansar, vou fazer uma viagem, né? Assim, eu preciso voltar e fazer alguma coisa por mim, vou à academia, só que a gente faz esse tipo de coisa e não resolveu nada, porque a gente volta para trás. Ou quando voltamos do passeio, nos sentimos assim, ai, nossa, eu revivi, eu tô com uma energia pronta para começar, e volta para as mesmas coisas, mesmos problemas. Tentou se equilibrar, né? Fez um tratamento, foi ao centro, buscou uma série de coisas e melhora um pouquinho e volta a fazer tudo como antes. Não é assim? Ai, você descansou, dormiu. Ai, nossa, foi tão bom ter descansado, dormindo. Quando você acorda, volta para os mesmos problemas. Entrou na academia, passou ali o primeiro mês, às vezes nem termina o primeiro mês. Ai, eu não gosto, eu não quero isso, eu fico cansado, né? Então, o nosso corpo, quando começa a mostrar a dor, a dar os seus sinais, né? É porque ele já adoeceu há muito tempo. Nós é que não percebemos isso ainda. Então ficamos
diante de uma dor repentina, uma doença devastadora, sabe? A gente procura um mal crônico, às vezes a gente se assusta porque um órgão deixou de funcionar direito. E é preciso mudar o nosso olhar. Nós precisamos ter compaixão com esse corpo, com nós mesmos. Nós sempre falamos, nos amar em primeiro lugar, mas a gente acaba ficando sempre para trás. A gente diz que se ama, mas aí surgem problemas com um, problemas com o outro, né? Problemas dos nossos amores, dos nossos amigos, da nossa convivência, e você volta a se colocar em último. Você deixa de se cuidar como você tinha conseguido fazer uma pequena mudança, e aí você se modifica em relação aos outros, quer ajudar. A gente sabe que quando a gente ajuda o outro, a gente esquece das nossas dores e a gente começa de novo a repetir os mesmos movimentos que fazíamos antes. Nós precisamos nos amar, sim, em primeiro lugar. E nós precisamos ter compaixão com o nosso corpo, com o nosso espírito, com nós. Sim. Então, nós podemos e devemos cuidar dos outros, nos dedicar, mas sem nos abandonar, sem esquecer desse corpo, dessa pessoa aqui, né? E é preciso, de novo, quando a gente chega a esse ponto, é porque nós estamos resistindo há muito tempo. Nós estamos doloridos e não conseguimos dar um passo. Nós não conseguimos estabilizar as nossas emoções. Nós ficamos nervosos, nós ficamos apavorados, assustados. E aí é uma desordem tão grande. E a alma começa a transmitir isso para o nosso corpo. Ei, acorda. Você não está se olhando, você não está se amando, você não está se cuidando. Por isso, tudo isso acontece, né? E devia de ser diferente. Em vez de nós nos queixarmos desse corpo, nós devíamos agradecer a esse corpo. Nós precisamos agradecer o esforço que o nosso corpo faz. Agradecer o sinal de alerta que nós recebemos de que algo em nosso modo de viver pede transformação e cuidado. Nós precisamos agradecer. A dor chama a gente para esse olhar, para um novo modo de pensar, para um novo modo de sentir, um novo modo de viver, né? E pede um modo de mudança. E mudar não é fácil, sabe? Mudar muitas vezes ele traz um certo desequilíbrio para nós e isso assusta. E aí muitas vezes é por isso que a gente volta a ser como antes, porque a rotina ela é confortável, né? O nosso modo de viver é confortável para nós. Então, quando a gente inicia uma nova situação, um novo modo de viver, esse desequilíbrio nos assusta demais, né? E é claro que nós podemos e devemos ir ao médico e tomar os medicamentos, porque o medicamento ele vai dar condições da gente seguir adiante e de prosseguir. E não podemos nos esquecer que o médico ele vai nos dar orientações necessárias para aquele mal que o corpo está vivendo e nós temos que
cumprir tudo direitinho, fazer tudo aquilo que ele pediu. Mas é importante e compreender que só tomar a medicação, que só seguir direitinho todas as coisas, né, nos torna semelhante a um carro que vai ao mecânico. E nós não somos máquinas com defeitos, né? E nós precisamos sim de toda a nossa religiosidade, da nossa esperança, né? Nós precisamos de tudo isso, a nossa fé, e sem sombra de dúvida, nos questionar e aos poucos nos modificar. Isso é fundamental. Nós somos enfermos da alma e a ela nós devemos dedicar o nosso cuidado. Vamos a mais uma mensagem de Emmanuel. No livro Fonte Viva, a psicografia do nosso amado Chico, no capítulo 86, que tem o título Estás doente? E eu também não vou ler todo o capítulo, né? Vou ler alguns trechos que têm a ver com isso que nós estamos falando, né? Primeiro tem uma mensagem de Tiago. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Está em Tiago, no capítulo 5, versículo 15. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? Por mais que se apresentem socorristas na terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender as próprias energias, vítima imprevidente. E aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino de acordo com a lei do uso. E lembra-te que de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Não manches teu caminho, serve sempre, trabalhe na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Maravilhoso, né? Nós sabemos de tudo isso. Quando estamos na doutrina espírita, nós sabemos, nós aprendemos, nós ouvimos, nós conversamos sobre isso, como estamos conversando agora, né? Eu acredito que tudo isso, como eu sei, você também sabe, mas como eu, nós precisamos sempre reler e lembrar, nós precisamos sempre revisar esse aprendizado, sempre, né?
O importante também é refletirmos qual foi o movimento, né, que me conduziu ao adoecimento. Qual caminho eu escolhi? Quais as renúncias que eu deixei de fazer pelo bem, né? A quais renúncias eu estou resistindo? E que novos movimentos eu preciso ter para a minha mudança, né? São questões que precisamos responder, e que isso vai também nos levar ao nosso processo de cura, né? Só nós conseguimos a nossa cura, vocês sabem disso. Nós precisamos da medicação, dos médicos da terra, dos tratamentos da terra, precisamos da oração, precisamos da nossa fé, precisamos de ter esperança, mas nós precisamos modificar muitas coisas internas dentro de nós para que a gente alcance essa cura, né? O importante também é não se culpar e nem terceirizar a culpa do que nos acontece, né? Quando olhamos para os nossos passos dados e fazemos isso, né? E a gente não alcança os resultados esperados, nós nos culpamos e nós nos julgamos. E a culpa não é bom e nem traz a cura para ninguém, só prejudica. Nós, quando entendemos onde precisamos nos modificar e quando nós aceitamos, né, lutar de frente, seguindo adiante, sem parar, nós precisamos deixar de lado toda a culpa, todo o julgamento, que não traz benefício algum. Então, a partir do momento que nos entendemos, e as crenças que nos sustentaram, crenças errôneas que nos sustentaram até agora, nós precisamos modificar e seguir em frente. O que me afastou de mim mesmo? O que está me afastando da minha essência, do meu eu divino? Eu preciso mudar. Olhar para o sentido do adoecer nos orienta para o sentido que nos leva à cura. Nós precisamos enxergar e aceitar para alcançar a cura que melhor e que mais nos leve para próximo de nós, do nosso eu divino, né? Para que a gente nos cure. E é isso também que Deus, nosso Pai, espera de todos nós. Toda mudança profunda, num determinado momento, piora tudo para depois melhorar, né? Essa piora, ela é resultado da nossa transição do nosso homem velho para o nosso homem novo. Então, essa transição, ela causa dor, ela é difícil. Então, nós precisamos refletir sobre tudo isso e não demorar para as nossas mudanças, não demorar para fazer as mudanças que precisamos. Orai e vigiai os seus pensamentos, orai e vigiai suas atitudes e principalmente daquilo que falamos. Nós precisamos orar e vigiar. Então, nesse momento, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, a nosso amado Mestre Jesus, nosso irmão, que é o nosso guia, que nos orienta e que espera de nós que possamos viver o seu evangelho e assim possibilitar a nossa saúde física, mental, espiritual, que
tanto precisamos, que tanto necessitamos. E assim podermos encontrar o nosso eu divino, a nossa cura, para que possamos servir melhor, que possamos amar ao próximo em condições, não é? Que encontremos nessa nossa caminhada várias leituras como essa, que nos faz rememorar, refletir, repensar. Por isso, tantas vezes lemos as mesmas lições, é porque ainda não aprendemos. Gratidão, Senhor, por tudo isso. Amigos queridos, gratidão mais uma vez, e que possamos levar a todos aqueles que nós amamos realmente o nosso eu divino, o melhor de nós, não é? Até a próxima.